Fala jovens, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal História Geral Supervan. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós vamos falar do fim da União Soviética, ok? Antes de mais nada, a gente vai passar por alguns pontos que são necessários para a gente entender o contexto que a gente vai falar. Então aqui primeiro a gente vai fazer uma breve retrospectiva. Antes de mais nada, essa é a nossa penúltima aula. Então, como é o acordado, toda terça agora a gente está tendo aulas de revisão, revisões mais direcionadas. A gente está iniciando pela Unesp, depois a gente vai passar pela FUVEST, depois pelo Enem. E todas as quintas ou sextas, né, quando dá para postar o vídeo lá no YouTube, no caso aqui, né, esse vídeo vai ser lançado para vocês. Então, ou seja, essa semana e a próxima semana são as nossas duas últimas semanas de aula. Hoje é a nossa aula aqui do fim da União Soviética e o início do período década de 90. E depois a gente vai para a parte do século XXI, que aí é mais para findar do que para outra coisa. Sempre bom reforçar novamente, né, antes que vocês esqueçam, esse é um assunto mais voltado para a geografia do que necessariamente para a história. Então esse aqui é um outro ponto fundamental. Então aqui é a visão histórica dos assuntos geopolíticos, ok? Então vamos dar uma breve voltada no tempo. Então o que a gente tem que ter em mente, né? Que a gente está falando do fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, esse processo ali depois de 1945 é esse mundo que vai viver de Guerra Fria. As ações geopolíticas que vão acontecer entre União Soviética e Estados Unidos, que vão alterar boa parte das ações no globo, principalmente na Ásia e na África, e alguns territórios na Europa no campo político, e aqui na América também no campo político, mais precisamente de interferência democrática. Depois os conflitos internacionais que vão ocorrer entre esses países, e aqui a gente está falando de acordos políticos, de acordos econômicos, de acordos militares. Então a gente está falando de OTAN, a gente está falando do Pacto de Varsóvia, do Plano Marshall, a gente está falando das distensões que ocorreram entre soviéticos e estadunidenses nesse processo de formação dos blocos, né? O bloco comunista e o bloco capitalista. As guerras frias, que a gente viu na nossa aula passada, que são as guerras que articulam esse período da União Soviética, que é exatamente a Guerra da Coreia, a Guerra do Afeganistão e a Guerra do Vietnã. Especificamente, a Guerra do Afeganistão ela vai gerar um saldo muito negativo para a União Soviética. Isso vai alterar principalmente suas geopolíticas, as suas estratégias de guerra e de ação dentro do mundo. E os conflitos na cortina de ferro, que vão acontecer principalmente no final dos anos 80. E esses conflitos eles vão ocorrer exatamente na contestação dos países que não eram necessariamente na União Soviética, como Bulgária, Romênia, Iugoslávia, Polônia, Tchecoslováquia, que vão começar a gerar um questionamento sobre o que era essa União Soviética. Além disso, também a gente tem que lembrar que a Ucrânia, que era uma espécie de estado dentro da Rússia, ou um país tutelado pela União Soviética, a Ucrânia sempre foi uma potência ou um país que não gostava dessa interferência da União Soviética na sua soberania. Então isso vai gerar vários outros conflitos. Então é sempre bom também de ter em mente que a União Soviética ela já entra na década de 80 e no fim dos 70 e na década de 80 num período muito grande de dívidas, seja ela econômica, seja ela de guerra, seja ela política e assim por diante. Econômica, principalmente da corrida armamentista e da expansão espacial que aconteceu, principalmente após a última cartada soviética, que foi exatamente a Agência Espacial Internacional. Isso gerou muito problema para a União Soviética, porque foi gasto muito dinheiro e o retorno não aconteceu de maneira imediata. Outro ponto fundamental nisso tudo
é que essa corrida armamentista, ela teve o seu ápice, ela teve o seu fim, se assim podemos dizer, ali no período da Guerra do Afeganistão. A União Soviética gastou muito dinheiro para que a guerra fosse para o lado soviético, coisa que não aconteceu. Além disso, politicamente, a União Soviética na década de 80 já não era tão forte, principalmente no bloco comunista, porque a China ela vai surgir como uma grande protagonista nos anos 80. Mais do que isso, a China ela vai se aproximar do mundo ocidental, então a China vai começar a fazer relações com os Estados Unidos, com a Europa e aqui na América Latina, e isso vai enfraquecer a União Soviética, porque a China ela vai expandir seus portos, vai expandir sua zona de produção, então ela vai abrir, entre aspas, sua economia para o mundo, mesmo sendo um país comunista, que é o chamado comunismo de comércio. Já a União Soviética, ela vê a China avançar e ao mesmo tempo ela se vê presa à sua realidade, porque nenhum país na Europa confiava na União Soviética para planos políticos e econômicos. Além disso, a União Soviética não conseguia gerar mais um bem-estar aos países em que ela tutelava, e aqui não só os países na Europa, mas principalmente Cuba, vai se tornar nos anos 80 e início dos 90 totalmente atrelado à União Soviética. Então, ou seja, a União Soviética ela não conseguia se autogestar e ela não conseguia mais gestar os seus vamos dizer assim, iguais. Além disso, né, como esses problemas não podem acontecer, esse fim do começo da União Soviética vai se acentuar muito com as crises internas dentro do Partido Comunista, porque o Partido Comunista já começava a questionar até que ponto é válido todo esse fechamento da União Soviética perante o globo, porque os Estados Unidos estava se reestruturando, estava se firmando como uma grande potência, e outros países começavam a surgir. Então, assim, diversas crises de abastecimento, a população, bem como as altas dívidas de guerra, geraram dentro da nação um declínio de desenvolvimento, que era de 7% ao ano, caindo para 3% e atingindo nos anos 80 0% de crescimento econômico. Além disso, nos anos 80, a União Soviética vai ver a ascensão japonesa. Então, o Japão ele vai se expandir como potência econômica e isso vai gerar um grande problema dentro do Partido Comunista. Porque a União Soviética vai começar a perceber que o Japão vai se tornar uma força na Ásia, a Europa começava, principalmente a França e a Alemanha, começavam a se reerguer, ou seja, os anos 40, 50, 60 foram anos difíceis para esses dois países, mas os anos 70 e 80, a Alemanha Ocidental e a França começavam a se expandir novamente como potência econômica. E do outro lado, os Estados Unidos só aumentavam sua expansão ou seu domínio perante a América. Então, ou seja, como vocês podem perceber, essa crise da economia soviética, na verdade, foi porque a União Soviética não conseguiu manter o status, não conseguiu manter a sua aparência como ela tinha na década de 50, na década de 60, que foram os anos dourados, se assim podemos dizer, da União Soviética. Os anos 70, os anos 80 são períodos difíceis para a manutenção daquele governo, daquela ideia existente dentro do país. Para piorar ainda mais, em 1986 ocorre o acidente de Chernobyl na Ucrânia, aumentando ainda mais a crise, já que quase a maioria dos gêneros agrícolas para o abastecimento da nação foi barrado de maneira obrigatória. A Ucrânia era o celeiro agronômico, o agrônomo, da Rússia, da União Soviética. Quase todos os bens de consumo, como vegetais, frutas, ou seja, o básico da alimentação vinha da Ucrânia. Até hoje a Ucrânia é um país bem desenvolvido no campo agrícola. Então isso gerou muito problema, porque Chernobyl, além disso, foi um atestado para o mundo que a União Soviética já não era aquela potência que ela dizia que era. A União Soviética já não conseguia gerar esse bem-estar que ela prometia para os seus cidadãos. Então, assim, vão acontecer várias tentativas para que isso mude. Entre elas, por exemplo, a volta dos planos quinquenais,
que não dá certo. Os planos quinquenais foram feitos lá pelo Stalin, foram feitos no período de formação da União Soviética, então fazia sentido. Nesse mundo dos anos 80, da globalização que estava se iniciando, dos Estados Unidos como potência, do Japão em ascensão, a União Soviética não conseguia mais gerar nada. Além disso, poucos empregos, crise de alimentos, nenhum crescimento econômico e uma grande evolução de movimentos separatistas das repúblicas anexadas ao bloco vão gerar ainda mais um desconforto na gerência do Partido Comunista. Então, assim, vai assumir a França, vai assumir a União Soviética o Gorbachev. O Gorbachev, ele é até hoje um dos principais lideranças da Rússia. É uma figura muito controversa, porque uma ala do Partido Comunista Soviético não via com bons olhos o Gorbachev, porque viam nele uma espécie de liberal, de um capitalista, de, vamos dizer assim, uma ovelha fora do padrão das ovelhas do Partido Comunista. Além disso, para ajudar ainda mais o Gorbachev, a ala que era mais favorável a ele não via com bons olhos ele, vamos dizer assim, ouvir demais os países anexados, como Bulgária, Romênia, Polônia e assim por diante, etc. Então o que vai acontecer? Essa é a grande questão, né? Vai acontecer que o Gorbachev vai falar o seguinte, ó, a União Soviética faliu. A União Soviética não tem mais condições de se manter como aquela pátria soberana, como uma estrutura de organização do mundo. Isso acabou, isso não tem mais como voltar. O que a gente pode fazer agora, enquanto soviéticos, enquanto uma nação unida em vários ideais, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário é exatamente tentar se conectar novamente com o mundo, coisa que a União Soviética perdeu totalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então o que o Gorbachev vai fazer? Ele vai fazer o fim dos gulags, o início de uma abertura ao pluripartidarismo e o fim da censura aos meios de imprensa. Vocês se lembram lá da Primavera de Praga, quando na Tchecoslováquia vão acontecer várias mudanças, ou tentativas de mudança, exatamente de pluripartidarismos, no caso, assim, fim de censura de imprensa, ou minimizar a censura da imprensa. Tudo isso foi feito lá pelos tchecoslovacos, né? Pelo Dubček. Então aqui que o Gorbachev vai fazer? Ele vai simplesmente pegar as ideias da Primavera de Praga e tentar implementar dentro da União Soviética. Bem, o que vai gerar ainda mais esse desconforto é quando o Gorbachev vai criar a Perestroika e a Glasnost. A Perestroika era uma reestruturação econômica dentro da União Soviética e a Glasnost era uma reestruturação política das ações envolvendo o governo lá de Moscou. O que o Gorbachev queria dizer com isso? Ele queria dizer que a União Soviética vai ter que começar a se abrir economicamente para o mundo e ela vai ter que aceitar internamente, politicamente, que essa mudança é necessária para a manutenção da União Soviética enquanto país soberano. Isso não vai gerar nada de bom dentro do Partido Comunista, mas vai gerar muito bem lá para a população, porque a população vai começar a, vamos dizer assim, começar a enxergar as ações do governo. Tem um caso que eu acho que é muito emblemático nisso tudo, é um jogador de hóquei da União Soviética, considerado um dos melhores jogadores de hóquei no gelo no mundo, e ele sempre recebia vários convites de times da NHL, que é a Liga Norte-Americana e Canadense de Hóquei no Gelo, e ele sempre queria ir para lá, mas ele não ia exatamente por causa do governo, porque ele era, entre aspas, o time de Hóquei no Gelo da União Soviética, ele era, vamos dizer assim, entre aspas, do governo. Então eles eram meio que militares, eles tinham uma rigidez de militar. Ele, vamos dizer assim, sempre tentou ir, e quando abre exatamente a Perestroika e a Glasnost, ele tem a oportunidade de exatamente ir para os Estados Unidos e assim iniciar sua carreira profissional fora da União Soviética.
Esse é um exemplo de vários. Existem vários outros exemplos, como empresas que começam a entrar na União Soviética para a produção, um maior fluxo de soviéticos e de outros membros dentro da cortina de ferro para outros países na Europa, assim como um investimento maior de outros países dentro da Rússia, da União Soviética e outros lugares. Então, ou seja, a transição, na verdade, que o Gorbachev faz, ele tentou salvar a União Soviética, mas ele indiretamente abriu o processo de fim desse comunismo dentro da União Soviética, que vai ter o seu ápice em 1991, quando a União Soviética vai sofrer um golpe, liderado exatamente pelo Yeltsin, e o Boris Yeltsin ele vai, vamos dizer assim, tentar fazer uma transição pacífica, o que não vai acontecer. O que vai acontecer de fato? A Rússia, como nação, vai se efetivar. Então, assim, entre 31 de dezembro de 1991, ou seja, no último dia do ano, a União Soviética deixava de existir, e a partir do dia 1º de janeiro de 1992 nascia a Federação Russa. Isso vai gerar um grande problema, né? 92 era o ano de Olimpíada, a Olimpíada de Barcelona. E todos os países que eram anexados à União Soviética tiveram que participar naquela Olimpíada como membros do SEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Além disso, a União Soviética ela meio que vai ser obrigada a tutelar esses países ao seu redor. Então, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, todos os países com Ucrânia, Letônia, Lituânia, Estônia, esses países vão meio que ficar sempre tutelados pela União Soviética durante todo o período da década de 90. É um problema? É um grande problema, porque a União Soviética, ela, além de ter que se reestruturar economicamente e politicamente, ela vai ter que auxiliar os seus países ao redor. Além disso, o que a gente chama de leste europeu, que é a Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia, entre outros, esses países vão passar por uma grande dificuldade econômica e uma grande dificuldade de se tornarem soberanos por completo, coisa que vai acontecer agora. Além disso, esses países são totalmente nacionalistas, porque nenhum deles se reconheciam como russos, e eles herdam um grande problema, que é exatamente, agora eles são independentes, porém nem tanto, porque eles já são, entre aspas, tutelados pela Rússia, pela Federação Russa, seja lá o que for. Ou seja, é um grande problema. Então o mapa da Rússia, como a gente pode ver agora, o gigante esquartejado, a Federação Russa, né, é o maior país do mundo com 17.078.400 km², e a gente pode perceber, né, que Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão são da Ásia e eram parte da Rússia. Aqui é uma área muito grande de petróleo, de mineração, inclusive muitos gulags eram nessa região, aqui próximo da Sibéria. Ali no Azerbaijão, na Armênia, na Geórgia, talvez seja o problema mais complexo, porque a Armênia, como a gente viu lá no nosso podcast, tem um problema seríssimo de genocídio e de preconceitos religiosos. Além disso, o Azerbaijão vai se despontar como uma potência econômica nos anos 90 e início dos anos 2000, e a Geórgia vai ser um grande epicentro de muitos problemas, que principalmente étnicos e de território, principalmente envolvendo guerras mais recentes. Ali, Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia e Estônia, por eles estarem mais inseridos dentro da Europa como continente, são países que vão passar por um processo mais acelerado desses países que eram ex-repúblicas soviéticas, né? É sempre bom a gente ter em mente que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era exatamente essas repúblicas, né? E dessas repúblicas, talvez a Ucrânia seja a que mais conseguiu um protagonismo solo dentro de todo o contexto do antigo União Soviética. Então, assim, a década de 90 vai ser marcada pela globalização. O futuro é sempre encarado de uma forma positiva e sem problemas. Sendo assim, muito dificilmente, no início do século passado, teríamos imaginado o início do século como que enfrentamos, né, de ameaças nucleares, atentados terroristas, crises econômicas, problemas diplomáticos, problemas ambientais, acima de tudo, um ritmo muito acelerado de informações que confundem em embaralho nossa memória.
Então a globalização ela é nada mais nada menos do que a herança, para uns boa e para outros totalmente negativa, do fim desse bilateralismo. Isso mesmo. Porque a gente vai ter 3 blocos agora. Se antigamente tinha somente o bloco comunista e o bloco capitalista, agora a gente vai ter o bloco da Rússia, agora a gente vai ter o bloco da União Europeia, que vai surgir na década de 90 e vai interferir muito nos países existentes, principalmente norte da África, Oriente Médio. Os Estados Unidos, que vai interferir boa parte da Europa e boa parte da América Latina. E a gente vai ter o Japão e a China, que vão interferir naquela região asiática. Então, ou seja, vão ser 3 zonas de influência econômica. Isso vai interferir muito nas decisões que vão acontecer a partir dos anos 90. Além disso, a gente vai ter a Guerra do Golfo, que é uma guerra que vai acontecer no problema entre o Iêmen e os países ali, como no caso, no Iêmen não, Kuwait, com o Iraque e com o Irã. Essa guerra vai ser um grande problema, porque primeiro o Irã vai atacar o Iraque, nenhum dos dois vence, depois os Estados Unidos entra porque atacaram o Kuwait, aí os Estados Unidos vai enfrentar o Iraque, vence de certa forma, o Kuwait se torna mais independente, mas não vai dar muito certo. Talvez o pior conflito é a Guerra da Bósnia. A Guerra da Bósnia é um conflito étnico que vai envolver bósnios, croatas e sérvios. A Iugoslávia era um país comunista e ele passou nos anos 90 por um processo de desmembramento. Só que a Sérvia, que é um país, vamos dizer assim, entre aspas, soberano, queria ter influência sobre os bósnios e os croatas. Os croatas e os bósnios não aceitaram isso. Isso vai gerar série de problemas. Problema atrás de problema, que vai gerar a maior guerra humanitária, o maior rebosteio político depois da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho um vídeo aqui no nosso canal sobre a Guerra da Bósnia, depois vocês vão lá assistir para vocês se inteirarem um pouco mais. Mas o que é importante é que a Iugoslávia era um país comunista, era a segunda força comunista dentro da Europa, e ela entra em ruína após o fim da União Soviética. Então, com isso, vão surgindo vários países, entre eles, por exemplo, vai surgir depois a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, e a Iugoslávia vai se concentrar no que seria hoje Montenegro e a Sérvia. E o terceiro eixo global, que foi isso que a gente disse agora, né? Então, dessa forma, o processo de globalização, ele acentua na década de 90 essa união forçada entre as pessoas. Porque os países eles vão ser obrigados a ter que ter relações entre eles. Isso é bom por um lado, porque, vamos dizer assim, há um maior dinamismo cultural, um maior dinamismo político, econômico, há um hibridismo de ideias. Mas, ao mesmo tempo, traz um problema muito sério, que é exatamente os nacionalismos, são as xenofobias, são as imposições de modelos econômicos, de modelos sociais, de modelos políticos. Então, a partir da década de 90, a gente vai ter uma grande crise, não só das esquerdas, mas também das direitas, que elas não sabem como lidar com esse mundo que estava surgindo. Além disso, a década de 90 é uma década muito caótica, principalmente aqui no Brasil, que é uma época de inflação, época de crise política e assim por diante. Por exemplo, um outro exemplo dentro do nosso continente é Cuba, porque quando a União Soviética entra em ruína, o embargo comercial que os Estados Unidos fazia sobre Cuba vai surtir efeito pela primeira vez. Não é que não se tinha feito antes, mas a União Soviética tutelava Cuba. Quando a União Soviética deixa de existir e a Rússia já não consegue, já não tem nenhum interesse com Cuba, Cuba vai ficar ilhada no resto do mundo, no resto do continente, e a Europa vai se tornar meio que assim a nova tutela dos cubanos. Ao mesmo tempo, dentro da Europa vão surgir no surgimento do bloco europeu, isso não necessariamente vai gerar um bem-estar de cara. A União Europeia vai demorar muito para ser consolidada, os países têm que passar por uma série de regras para eles entrarem, e só ali no início dos anos 2000 a União Europeia vai ser consolidada. Mas depois, ali na próxima aula a gente vai ver isso, a União Europeia entra em crise também, né? Então, ou seja, o mundo entra em crise. Ali na Ásia, a gente vai ter o Japão, que vai se despontar como potência econômica, mas ano a ano ele vai vendo a China se surgir como potência. Já na década de 90, no final da década de 90, a China já era
uma grande influenciadora de importação e exportação no mundo, principalmente de matéria-prima e mão de obra barata, coisa que na China, principalmente na região interiorana, tem muito e de sobra. Além disso, os tigres asiáticos vão surgir, que é exatamente a Coreia do Sul, o Vietnã, a Malásia. Esses países vão crescer de uma forma assustadora, com índices de desenvolvimento muito altos. Então, ou seja, o mundo começa a se desprender daquela loucura de União Soviética de um lado e Estados Unidos do outro. O mundo passa a interligar mais entre eles, porém, quanto mais ele se interliga, mais ele cria um padrão. Então, assim, outros países, principalmente os países chamados terceiro mundo, eles vão ser os países que vão ficar, vamos dizer assim, de lado, vão ser países, vai se acentuar ainda mais as desigualdades sociais, porque para você estar dentro desse eixo globalizado, você tem que cumprir várias regras, vários padrões, e o padrão econômico e liberal. Então, os outros países que passavam por crises desde sempre passam a acentuar ainda mais a crise. Então, esse mundo globalizado, ao mesmo tempo que ele hibridiza, ele cria pontes muito mais altas para alguns e quase que inexistente para outros. Então, é uma globalização falsa, se assim podemos dizer, né? Mas isso a gente vai ver na próxima aula, na nossa última aula, que a gente vai tentar entender esse mundo moderno que a gente vive, principalmente agora na atualidade, né? Então é isso, gente. Até mais. Não deixem de ver as nossas aulas antigas. E é isso. Na semana que vem a gente vai ter aula na terça-feira. Não se esqueça que a gente vai fazer a resolução da prova da Unesp de 2016. Ok? Na semana que vem a gente termina com o que mundo é esse, né? Que século XXI é esse que vivemos. Então é isso, gente. Até mais. Tchau. E não deixem de estudar.